Olá, segundo ano, tudo bom, pessoal? Vamos agora dar continuidade à nossa semana de atividades, tá certo? Nas aulas anteriores, nós aprendemos sobre medida de tempo, né? Então, nós aprendemos as horas, né? Com os relógios, nós observamos a hora do recreio, a hora que inicia a aula, não é? A hora que termina a aula. Nós também aprendemos um pouquinho sobre o calendário, né? Os meses do ano, a semana, quantos dias tem uma semana, quantos meses tem um ano, quantos meses tem mais dias, quantos meses tem menos dias. Então, nós aprendemos tudo isso com a medida do tempo. E agora nós vamos aprender a medida de comprimento. Então, olha só, nós vamos aprender como medir as coisas. Olha só que interessante. Principalmente na nossa aula escola, que nós vamos medir muitas coisas dentro da nossa sala de aula. Tá certo? Combinado? Então, olha só. Então, vamos ver aqui o exemplo da professora Ana, na página 204. Ela pediu para a turma, né, do segundo ano medir, né? Ela pediu que eles medissem um lado da mesa dela com os palmos. Isso mesmo, os palmos da mão, ó. Deixa a mão bem aberta, assim, olha. Por exemplo, aqui, ó, o meu livro, ele mede um palmo do meu, né, da minha mão, um palmo e 4 dedos. Então, ela fez a mesma coisa com os alunos. Ela pediu para medir apenas um lado da mesa dela. Então, ela mediu também com a mão dela, né? E então, a medida da professora foi 6 palmos. A medida de Paulo foi 8 palmos e de Cristina 9 palmos. Então, essas medidas vocês percebam aí que foram bem diferentes. Então, por que isso acontece? Porque tem pessoas, né, que têm mãos maiores do que outras, não é? E outras partes do corpo também nós podemos usar para medir as coisas. Como, por exemplo, os pés, não é? Os passos, né? Palmos. Então, polegar, nós podemos usar para medir as coisas. Essas medidas não vão ser, né, uma medida padrão, porque tem pessoas que têm passos mais longos do que outras, pés maiores do que outras, mãos maiores do que outras. Então, não vai ter a mesma medida de uma pessoa para outra. Entenderam? Na sala de aula, nós vamos, na aula escola, nós vamos medir as coisas que tem na escola, né? Na sala de aula, como, por exemplo, carteira, lousa, porta e outros materiais que nós vamos observar, estantes, tá bom? Nós vamos fazer esse trabalho na sala de aula, o trabalho da página 104, 104. E com os colegas também, quando nós formos medir os colegas, também nós vamos fazer esse trabalho na sala de aula, né? Que é impossível vocês medir o coleguinha, vocês em casa e o coleguinha na casa deles. Então, esse trabalho, essas atividades, nós temos que fazer na sala de aula, tá certo? E nós vamos ver agora outros objetos de medida. Então, nós temos aí, vamos observar a fita métrica, que é um objeto de medida, né? O metro articulado, quem sempre usa esse objeto aqui do metro articulado é o pedreiro, né? E a fita é sempre as costureiras que usam. E nós temos também a trena, observem aí, no livro de vocês tem, e a régua, que é muito utilizado na sala de aula. Então, vamos observar essa régua que tem no livro de vocês, tá certo? A régua, ela também é um instrumento de medição, né? Medida de comprimento. Então, ela é dividida em partes iguais também. Então, observem aqui, olha, que cada parte dessa aqui, que foi dividida, é 1 centímetro. Então, daqui para cá nós temos, ó, 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 centímetros e mais, não é? Então, 1 metro é igual a 100 partes dessa daqui, ó. A 100 partes dessa daqui. Que 1 metro é igual a 100 centímetros, tá certo? Vocês irão usar a régua também para vocês responder a atividade da página 106, tá bom? Então, onde tem os lápis. Então, vocês irão colocar a régua bem direitinho, o ponto zero, olha só. E vocês irão medir o lápis azul. Então, preste atenção, olha só. O lápis azul deu exatamente 7 centímetros, tá bom? Então, vocês vão medir o amarelo e o vermelho, depois irão anotar, tá certo? E vários objetos nós compramos por metros, como corda, arame, tecido, mangueira, não é? Vários outros objetos nós compramos por metros. Então, olha só, a atividade casa, né, que vocês irão fazer, eu vou colocar no portal a página, e algumas atividades nós vamos fazer na sala, porque nós vamos precisar medir as coisas da sala, medir os coleguinhas. Então, essa atividade é a atividade casa, tá certo? Atividade escola, nós vamos fazer na escola, usando as coisas que temos na sala de aula, os coleguinhas, e a atividade casa, eu vou anotar as páginas no portal, tá certo? Então, um beijo para vocês, uma ótima atividade.